Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou a Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde para trocar de forma leve e descontraída sobre os desafios alimentares na infância de uma maneira que se encaixe na loucura da tua rotina, seja de terapeuta ou de familiar. Esse é o Ânima Alimentar, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além de comer. Olá, esse é o episódio de Fonoaudiologia e Consultoria de Amamentação, um relato de experiência na Austrália. E hoje a gente tem com a gente a Melaine Pistoia, que é uma fonoaudióloga que está morando na Austrália, e vai contar um pouquinho da trajetória dela e do trabalho dela como consultora de amamentação. Bem-vinda, Mel, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Então, a minha história, por vezes, é um pouco parecida com a Ana. Agora estamos morando ambas em Sydney. Eu também vim para a Austrália devido a um convite para participar do doutorado de uma colega, para ajudar na pesquisa dela aqui na Universidade de Sydney, no hospital. Uhum. Mas anteriormente, eu sou formada pela UFSPA, em Porto Alegre, em fonoaudiologia. Me formei em 2012. Inicialmente, eu sempre trabalhei mais com adultos, idosos. Eu fiz a minha primeira residência em oncologia. Daí, eu fiz um mestrado também mais ligado à motricidade orofacial, mais a onco e adultos, né? Um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E Era mais voltado para disfagia, Mel. Tu já estava na área de alimentação, assim, já, né? já, mas Já ele era era. mais ligado à motricidade orofacial do que Tá. disfagia, né? Mais questões de qualidade de vida, ligado à deglutição um pouco, mas mais ligados à questão de perdas dentárias, entre outras, né? Uhum. Mais a questão de mastigação. Tá. Então, e após isso, eu fui fazer outra residência em intensivismo, terapia intensiva, na época do Covid. E me apaixonei mais ainda pela parte de bebês, porque eu fui trabalhar na UTI neonatal e gostei muito. E daí, nesse período, eu pensei, por que não trabalhar como consultora de amamentação? Que eu estava vendo que era uma coisa que eu gostava muito de auxiliar no hospital, né? A ajudar esses bebês prematuros a conseguirem mamar em suas mães, né? Sem ter necessidade de uso de fórmula ou de mamadeira ou de outros instrumentos. E fui em busca, comecei minha formação a estudar a consultoria em amamentação para ajudar mais diretamente as mães, já durante essa residência. Após, quando eu terminei a residência, eu trabalhei em duas UTIs neonatais, em outros hospitais, cobrindo colegas que estavam de férias. E logo após, depois eu já comecei a atender só a domicílio nessa parte de consultoria de amamentação. Além de eu também trabalhava com disfagia pediátrica, questões, né, mais ligadas à deglutição também em bebês e crianças. Durante um ano, foi mais ou menos isso, que eu trabalhei nesse privado dessa forma, como consultora de amamentação em Porto Alegre, e surgiu também isso de começar a atender essa demanda, surgiu muito por amigas minhas que estavam grávidas, saberem que eu trabalhava na UTI neonatal com isso. Sim. E me pediram, né, consultoria. Eu, mas eu não atendo a domicílio isso, a domicílio eu atendo como fonoaudióloga apenas, não como consultora de amamentação. Uhum. E elas, não, mas por que não, né? Por que não? Daí eu comecei com essas minhas amigas e fui aumentando, né, a gama e atendendo outras pessoas. E logo, isso foi em 2021, e daí 2022, início do ano, eu vim para a Austrália. É. E daí aqui também surgiu essa oportunidade, né? Eu pensei que era algo que era uma demanda que eu via, que as mães tinham aqui. Então, eu comecei a estudar, inicialmente inglês, para poder fazer a formação, né, a prova, para poder ter a certificação, para ser consultora internacional, para poder atuar, né, como consultora em outros países. É necessário ter uma formação para isso, né, como se fosse uma validação do diploma, né, então tu tem que ter, tem alguns pré-requisitos. Entre esses pré-requisitos, tu tem que ter um curso de 90 horas. São alguns cursos que são aceitos, alguns cursos são credenciados, digamos assim, certificados, como E se fosse uma tem, certificação do MEC. Alguns cursos são aprovados e aceitos para essa formação. E tu tem que também ter uma carga horária, né? Que são 1.000 horas de atendimentos, né? Tu tem que ter essa carga horária comprovada. Ou realizada em hospital, clínica, ou de forma privada, né? Particular também. Tu tem como tem. comprovar essas horas. E esses, Mel, esses Esses... cursos são. Pergunta, Vivi. Claro. Não, é Não a sei se mesma tu... pergunta. Eu Será que acho que é a é? mesma pergunta. Aham, vai lá. De se esses cursos, esse no curso de 90 horas e tá, tem no Brasil as pessoas específicas que dão
Tem Tem, mais de tem. uma ou tem uma pessoa? Sim, Como não, tem que mais é de para uma. quem tem interesse em saber, né? Aham, não, existem vários no Brasil, existem vários cursos que Tá, são direcionados, inclusive, para a prova, que eles não são cursinhos, são um curso de formação de consultores em amamentação, mas que eles já te formam focados em realizar essa certificação. já No pensando na prova. Brasil, já pensando na certificação, no Brasil não é obrigatório ter essa certificação para prestar atendimentos, né? Tu pode Uhum. apenas fazer os cursos de formação, que existem daí inúmeros cursos, que a maioria tem muito mais de 90 horas, 95, 100, 200 horas. Para a prova, eles solicitam 90 horas de conhecimento sobre amamentação e 5 horas de conhecimento sobre atendimento à pessoa. Seria uma parte mais assim de comunicação, de forma de como tu comunicar algo para a família, como tu Sim. comunicar que tu percebeu que tem alguma dificuldade, algum problema com o bebê, ou prestar encaminhamentos necessários. Então, Ai, que são 90 horas. interessante essa São 90 parte. horas e mais 5. Essas 5 horas, elas foram adicionadas recentemente. Nos últimos 3, 4 anos, eles solicitaram essa nova parte de... Seria uma forma de comunicação não violenta também, e formas de como tu expressar para a família o que tu tá vendo naquele atendimento, né? Nossa, isso é tão Esses cursos, importante. É, esses cursos isso. são online, Mel, ou são Isso. presenciais? Não, antes da pandemia tinha alguns que eram presenciais durante um ano em Porto Alegre, chegou a ter uma formação presencial de todos os sábados, ou uma vez ao mês, dependia da equipe que estava realizando, né, a Uhum. empresa que estava realizando o curso, mas após a pandemia todos ficaram online, após o início da pandemia, todos esses cursos hoje em dia são realizados de forma online, né? Alguns, essas 5 horas são presenciais. Eu já vi alguns oferecerem essas 5 horas de forma presencial e as outras 90 ou mais, né, da parte mais técnica, teórica, né, inclusive prática, mas online daí. Eu percebo que talvez isso é uma demanda até de outros países que não Brasil, porque Brasil, por mais que a gente tenha pessoas, né, porque sempre vai ter alguém que não tem uma abordagem tão humanizada no falar com os pacientes e as famílias, a gente é muito mais do que em outros lugares, né? Aqui na Austrália, a nossa colega que a gente veio ajudar, a Stephanie, comentou que as formações na universidade não é com a pessoa, que quando é com criança é com atores, com bonecos. Então, eles têm uma falta de lidar com o paciente, saber se comunicar com o paciente, tendo a empatia e a forma de dizer coisas, não que no Brasil não tenha, né? Porque meu tio ano passado estava com câncer e o residente entrava na sala já saindo, já entrava caminhando de costas, assim, né? Entrava e já ia dando passos para trás, dizendo coisas até eu tive que, tipo, chamar ele, fazer sentar, reclamar. Reclamaram pro preceptor dele. Dos outros dias ele foi um anjo. Entrava, fechava a porta e eu via tudo que meu tio tinha de dúvida. Então, tipo, ainda tem, né? Demanda ainda necessita. Mas eu percebo que como formação, como geral, a Austrália peca muito nessa parte de comunicação e Estados Unidos acho que também, né? Não sei como é que é Eu tanto. sinto, eu sinto que aqui tem uma questão protocolar, né? Eu acho que eles não, eles colocam o paciente dentro de uma caixinha do problema e eu vou ali e vou solucionar o problema, ou eu vou. Essa questão da atenção, da escuta ativa, eu não sinto que ela acontece. E é muito. Isso que tu traz de ter esse pré-requisito de 5 horas, isso é muito importante, Uhum. porque principalmente pensando em amamentação e alguma das coisas que a gente já discutiu em episódios anteriores, né? É o primeiro momento de alimentação dessa criança. Essa mãe super fragilizada com tudo que está acontecendo, a É, pessoa que vem conversar com essa mãe, que vem orientar, ela precisa ter o mínimo de tato para fazer isso. é. Né? E não olhar só única e exclusivamente para como tá a pega desse bebê, como que ele tá conseguindo amamentar? Tá mamando E adequadamente? a forma, Então, né, eu de ter acho que conversado com essa mãe, né? esse Uhum. Tudo isso, acolhimento, assim, né? Então, eu acho que isso. eu não sabia que precisava dessas cinco Essas horas. 5 horas são exatamente isso, para ter esse entendimento de como fazer esse primeiro acolhimento, né? Porque muitas vezes a consultora de amamentação é a primeira pessoa que vai conversar com essa mãe, e muitas vezes são dúvidas que são coisas que para ela talvez sejam banais. E, não, não vou perguntar isso, mas não, precisa ter, a pessoa precisa se sentir à vontade para poder perguntar, né? É. Ou demonstrar que não sabe, ela tem que estar à vontade para poder conversar com essa pessoa, né? Então, para essa Lembro formação,
faz poucos anos que eles introduziram essas 5 horas, não era uma coisa que existia antes. Então, e tu sabe se precisa ser atualizado? Quem faz a formação precisa se manter atualizado? Tem algum registro? Ou Uhum. você faz o processo de certificação e você tem isso para o resto da Não. vida e Então, quando a gente faz a prova, tem que se recertificar. Por exemplo, a minha é agora a partir de 2024. Se eu não me engano, em 2029, eu tenho que fazer uma recertificação. São 5 anos. Após, tem que fazer uma recertificação. Então, tu tem que fazer novamente uma prova, porque tem muitos protocolos que eles mudam, né? Então, por Uhum. exemplo, do ano passado para esse ano, o protocolo de cuidado com mastite mudou de um ano para o outro. Então, o protocolo que tem que ser seguido, então, tu tem que te manter atualizada. Porque, por exemplo, daqui 5 anos, se tu for refazer a prova, os protocolos todos tenham mudado, porque, né, estudos científicos todos os dias são realizados para ver o que que é melhor para o paciente. Hoje em dia, eles já sabem que, por exemplo, que em alguns casos tu tem que colocar no seio a bolsa de água quente, em outros casos é a bolsa de água fria, depende qual o teu objetivo. E tem casos que isso muda totalmente, né? E tu pode causar um problema se tu usar de forma incorreta. Então é importante sempre se manter atualizado. Então, tu faz uma recertificação a cada tantos anos, eles te enviam o que tu necessita, além de vários outros cursos que são oferecidos até gratuitamente após tu conseguir essa certificação. Após tu fazer a prova e tu passar, tu recebe, tu segue, necessita se manter atualizada. Então, eles proporcionam várias palestras, cursos, várias coisas para te seguir, né? É uma Que legal. certificação americana, né? Eu acho que eu não falei anteriormente, mas é uma prova que é americana para te tornar IBCLC. E essa prova, ela inicialmente, até poucos anos atrás, ela existia apenas na língua inglesa, uma vez ao ano. Após eles introduziram para ser 2 vezes ao ano, então teria prova em abril e em setembro. E agora, uns 3 anos atrás, eu acredito, não sei precisar exatamente quanto tempo, eles começaram a disponibilizar em outras línguas, não apenas inglês. Então, disponibilizar a prova em espanhol, em português, acho que são 9 ou 10 línguas diferentes. Porque eles estavam vendo que muitos profissionais não faziam a prova devido à língua, né? Por não dominar a língua inglesa. Então, isso é uma coisa que a gente até estava conversando antes, né, Gurias? A quantidade de pessoas que têm essa certificação. No Brasil, atualmente, dados do ano passado, se eu não me engano, são 262 pessoas que têm essa certificação brasileiras, e em compensação, por exemplo, Estados Unidos são mais de 19 mil por conta da língua inglesa. A Austrália são 2 mil e alguma coisa, são bem menos pessoas comparados aos Estados Unidos, né? Porque é um exame americano, né? Então, é um exame que é pago em dólar americano, mas tu consegue fazer em outros países. Tem centros aplicadores, onde tu vai lá realizar a prova. É uma prova online, feita no computador, são 175 questões. A prova é dividida em 2 partes. Uma parte que são imagens de atendimentos, imagens de bebês sendo amamentados, imagens de seios, de patologias, e tu tem que selecionar, né? São múltipla escolha. Tu escolhe a resposta comparada à imagem. Por exemplo, tem algumas imagens de questões de desenvolvimento, aparece foto de um bebê de 6 meses sentando já sem apoio. Daí ele pergunta com que idade isso. Então, tem vários conceitos que tu tem que saber, desenvolvimento infantil, né? A outra parte da prova é só teórica, uma é com imagens e uma é só teórica. Metade da prova com imagem e metade com teoria, né? Uhum. Ahn, Que legal. Basicamente isso, É né? bastante informações, né? Eu não fazia ideia que como que era e eu acho que muita gente não deve fazer, por isso que a gente também pensou em te chamar para contar Uhum, um pouco, porque uma tu tá fazendo aqui, né? Por mais que tenha em português, tu fez ela em inglês e uhum, sim, tem o desafio da língua, mas já que tá aqui, acho que fez sentido também para ti, né? Fazer ela em inglês já. uhum, E também porque as pessoas, para as pessoas também saberem como tentar fazer isso, né? Eu até tinha pensado, uhum, eu nunca fiz, a gente tava conversando com a Carol brasileira, que ela é consultora também, e aí eu comentei que eu nunca fiz nenhum curso de consultoria de amamentação. A gente acabava, eu trabalhava quando vinha encaminhado bebês com disfagia. E bebês pequenininhos suspeitos de disfagia, então ajustes eram feitos mais no bebê e não, então eu não sei muita coisa uhum, de
Seio. Essa era uma coisa que eu queria te perguntar Uhum. também. A gente perguntou até pra Carol também. Tu notou bastante. Qual a maior diferença que tu notou depois de ter feito os cursos de consultoria, tendo background de fono? E daí, tipo, Uhum. fono olhando o bebê na amamentação. E daí, quando tu fez as coisas de consultoria, não só agora esse último, né? Mas toda essa tua jornada, qual é a Uhum. maior diferença na prática que tu percebe, assim? De, tipo, tá na prática trabalhando e tu, se eu tivesse só o Uhum. fono, eu não veria isso que a consultoria me trouxe, sabe? O olhar. Eu acho que para o consultório eu vejo mais o olhar da dia de mãe e bebê. Como fono, a gente vai muito no bebê, na criança, no indivíduo, que é o que está com o problema. E, na verdade, às vezes não é. O problema pode estar na mãe, a mãe pode estar com uma pouco leite, né? Questão, porque existe algumas patologias, algumas coisas que a mãe, sim, né? A gente sabe que é um mito essa função do leite fraco, porém, por exemplo, se uma mãe fez uma cirurgia na mama, ela pode não ter leite num lado que ela fez a cirurgia. Uhum. Então, tem outras questões que devem ser avaliadas. E na fono, a gente avalia o bebê, o indivíduo. Pouquíssimas vezes a gente avalia o todo, assim, né? De ver isso da mãe, que nem tu falou, o bebê tá lá na anel, a gente tá tentando ajuste para tirar aquela sonda, nem que seja um copinho, que seja uma mamadeira, mas Uhum. muitas vezes a gente não tá direcionado na mãe, né? Então é mais no bebê. Então é isso que eu notei muita diferença. Tem muita coisa até básica, assim, que eu não fazia ideia a respeito da mãe, e sim, eu tava sempre também meu olhar direcionado literalmente para a boquinha do bebê, para avaliação do freio, É, a para gente. avaliação da musculatura, e não via, talvez, que tenha outros ajustes que seriam benéficos, né? E hoje em dia meu olhar já é bem diferente. É. Só que eu vejo que meu olhar, como fonoaudióloga, é bem diferente de pessoas que eu tenho muito contato, que são apenas consultoras, né? Aqui eu trabalho com algumas doulas que já fizeram cursos de consultoria de amamentação, e eu Uhum. vejo que meu olhar é diferente por eu ser fonoaudióloga. Então, tem coisas que elas às vezes nem pensam em avaliar ou nem imaginam que podem estar causando algum problema, e eu já estou alguns passos à frente por eu ter o background da fonoaudiologia, com certeza. Auxilia muito nesse sentido. Essa ia ser a minha próxima pergunta, porque Uhum. tu falaste que em cerca de 262 profissionais têm essa certificação no Brasil. Esses 262 profissionais não são fonoaudiólogos, né? São Não. equipes Sim. multidisciplinares. E se a gente pensar que isso também é uma área de expansão da Fono, Uhum. e é uma área onde é exatamente essa diferença, esse teu olhar que tu tá trazendo, né? Eu estou alguns passinhos à frente porque eu também já tenho um background de informação da boquinha, do que pode estar dificultando essa amamentação. Então, esse curso, essa certificação para tornar-se uma consultora, por exemplo, ele vai trazer, vai expandir muito mais o teu currículo e o teu olhar para lidar com essas situações, Sim, né? Então, é uma área que dá para pensar também que é uma área de expansão. com E se certeza. tu, pensando na tua experiência no tempo que tu estava no Brasil, antes de ir para a Austrália, e também a gente pensa que é uma oportunidade de ir para o mundo, né? Então, é uma área de Uhum. expansão que está no Brasil, e se tu trabalha com isso, tem vontade de ir para o mundo, tu pode trabalhar com isso em outros lugares do mundo sem a necessidade de ter uma validação, por exemplo, da fonoaudiologia, porque Exatamente. você tem como consultora de amamentação, né? É uma Exatamente. porta, pode ser uma porta de entrada, né? É, Com porque certeza, sem dúvida. E aqui não a é nossa. uma, e não é uma área só para constar o que a Bibiana falou, né, antes, um parênteses, não é uma área só de profissionais da área da saúde. Profissionais de qualquer área, na verdade, eles podem fazer a certificação em consultoria de alimentação. Qualquer pessoa, por exemplo, eu sou advogada, eu conheço tem uma brasileira que ela é historiadora, então qualquer área, desde que Hum, tu faça, né, tem alguns todas. pré-requisitos, principalmente para a prova, né? Uhum. Somente o curso de consultoria de amamentação qualquer pessoa, qualquer profissional pode fazer. A grande maioria dos cursos eles aceitam, tu tendo formação, qualquer formação ou formação nenhuma, né? Tu pode fazer esse curso, acredito que tendo apenas ensino médio, né? Ensino superior, não necessariamente ensino superior. Porém, para fazer a prova, daí para o ILC tem alguns pré-requisitos. Se tu não é profissional da área da saúde, tem um caminho. Se tu é profissional da área da saúde, é outro caminho, né? Então, existem três caminhos possíveis para te conseguir a certificação internacional. Se tu é profissional da área da saúde, eles solicitam, né, teu diploma do que tu é, se tu é fono, físio, nutricionista, whatever. E se tu não é profissional da área da saúde, tem que cumprir alguns cursos, como se fossem algumas disciplinas da universidade. Tem algumas universidades que são cadastradas e tu tem que fazer X horas de ciências da saúde, né?
para te Hum. poder fazer, né? Então tem Tá. alguns caminhos diferentes, mas não necessariamente é profissional da saúde. Mas como profissional da saúde, te abre um leque maior, né, de conhecimento e que nem tu disse, para te ter um background. Então, eu acho super rico quando eu converso com outras profissionais certificadas que são nutricionistas ou fonoaudiólogas ou muitas vezes enfermeiras, porque enfermeiras, elas têm uma formação em lesões, muitas vezes, elas sabem muito mais do que a gente, como fonoaudiólogo, de lesões no seio, é elas que lidam com isso. Então, essa troca de experiências é muito rica por ter várias profissões diferentes, né? Que têm a mesma formação final em consultoria de amamentação, porém tem diferentes trajetórias, né? Eu ia dizer que Essa tua trajetória, opa, desculpa. Não, fala, fala. Nessa tua trajetória com diferentes profissionais, o que que vem na tua cabeça, assim, que foi algo como um divisor de águas, algo que tu começou a repensar? Tem algum profissional que passou por contigo, né? Que fez cair uma ficha que não tinha caído, ter uma percepção que tu ainda não tinha tido. Claro que é um processo constante de formação, né? Mas tem Uhum, alguma área que te chamou mais atenção ou que tu pensou, nossa, que interessante. Tipo esse exemplo que tu deu da enfermagem, mas pensando no teu cenário atual com diferentes uhum, profissionais. uhum. Não tem um específico, assim, porque eu participo de vários grupos diferentes e eu vou dizer que agora, por exemplo, eu estou num grupo de pessoas desses brasileiros que passaram, que fizeram a prova e são formados no Brasil. Eu estou nesse grupo de brasileiros, né? E tem uma troca eu comentei essa semana com meu marido, tem uma troca de experiências muito ricas. Assim, disso mesmo, de trazer casos. Ai, o que que pode ser feito dessa forma? E daí eu vejo enfermeiras falando tal forma de lidar, não, encaminha para tal profissional, né? A mastologista, porque nesse grupo tem profissionais de inúmeras áreas, tem mastologista, tem nutricionista, tem enfermeiro, tem técnica de enfermagem, tem doula, tem fono, tem fisioterapeuta, tem osteopata, tem diversos profissionais que já trabalhavam com amamentação, mas eles viam que queriam ter uma formação a mais. Então, que muitos foram fazer o curso de consultoria em si de amamentação e depois a certificação, né? Porque como se fosse o ponto máximo na consultoria de amamentação seria essa certificação, né? Porque é uma certificação internacional. Então, tu pode atuar em qualquer lugar, né? E, inclusive, como eu disse, no Brasil não tem necessidade de tu ter, não só no Brasil, aqui Eu ia também na perguntar Austrália. isso. Se tu fizer um curso daqui, não tem necessidade de tu ter essa certificação. Se tu fizer um curso aqui, um outro curso da Austrália para atuar dessa forma. Porém, como eu fiz curso, por exemplo, no Brasil, para eu atuar aqui na Austrália, é a forma que eu tenho como se fosse de validar este curso que eu fiz no Brasil. Uhum. Então, eu fiz uma recertificação, né? Eu fiz uma validação aplicando essa prova, né? Sim. E também acho que isso é uma saída para poder ir para o mundo, né? Para expandir para o mundo e ter como fazer, porque a validação em cada país é tão complicada. Aqui na Austrália eu acho tão idiota às vezes até. Mas eu acho tão difícil eles pedirem uma generalização de tudo, saber todas as áreas e todas as coisas, sendo que, tipo, para o Brasil a gente se forma e a maioria já começa a funilar para linguagem A e trilhar MO, um processo de se criança, ou só especificar em adultos, mas algo. disfagia. Tipo, todo mundo no Brasil tem partes que trabalha com mais generalista, né? Ainda mais quando a gente está no público ou no SUS e a gente precisa, mas geralmente a gente estuda um pouco mais uma coisa, né? E aí aqui a forma para fazer aqui a validação é tão complexo de ter que dizer que eu sei gagueira em Gagueira. adulto, eu sei afasia? Eu não quero, é muito difícil isso. Então, tipo, Uhum, acho que se eu fosse escolher ficar aqui também, que nem tu tá morando aqui, vai ficar, né? Que pra mim a ideia é ir embora, eu tentaria fazer isso, só não ia ter como comprovar tantas horas, talvez, só de amamentação que não tem que comprovar, uhum, né? Mas é uma saída muito boa para quem já tá na área da alimentação, já tá uhum. trabalhando com amamentação, Sem dúvida. poder fazer, juntar daí as experiências e os pré-requisitos para estar nessa área, né? É Quando eu uma ótima pesquisei, eu opção. pensei exatamente isso que tu está falando, Ana. Quando eu estava pesquisando sobre, porque já era uma área que me encantava, mas que nem eu disse, eu caí um pouco de paraquedas, porque eu atuava no hospital, mas na parte Uhum. mais que nem de disfagia, né? Auxiliar o prematuro, que muitas vezes, né, tá ali com dificuldade, era atuação em UTI neonatal, era bem pontuado. E eu Uhum. via que eu sabia muito pouco dessa questão de mama, de auxiliar a mãe. Quem É. fazia isso eram as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Então, eu
eu me vi às vezes, daí eu, não, vou ter que buscar uma formação nisso. E daí eu comecei a estudar isso, e daí algumas amigas me, não, mas se tu estudou, vem aqui me atender. E eu, tipo, meio que caí de paraquedas, eu, não, mas eu conheço tantas consultoras boas, né, tantos colegas que trabalham só com isso. Eu sempre trabalhei com de adulto, eu sei, meu ramo é outro e tal. Não, não, já faz 2 anos que tu tá com os bebês, vamos lá, né? E daí, então tá, vamos. E É. foi assim, foi meio que de paraquedas, mas que hoje em dia é uma área que eu amo e aqui eu tô gostando muito de fazer isso. Não, nos casos, eu atendo meu público atualmente aqui são assim 80% de brasileiras, porque eu Hum. vejo que muitas pessoas que vêm para cá, muitas vezes elas vêm sem a língua inglesa, né? Então elas vêm acompanhar marido a trabalho, elas vêm para estudar aqui, né? E acabam engravidando, né? Ou tem filhos aqui. E a língua é uma barreira, né? Então tu te sente muitas vezes mais à vontade em perguntar para uma pessoa na tua própria língua, né? A Então, Bibi tá super chacoalhando a cabeça porque ela foi para os Estados Unidos, teve filho lá, teve as enfermeiras indo em casa, falando Eu tive a inglês. consultora de Teve amamentação no primeiro dia do nascimento e eu lembro dela falando várias coisas e eu só lembrava dela falar da posição da bola e eu, meu Deus, que posição de bola, o que que ela tá falando? E realmente a língua era... essa é uma história que eu sempre conto porque o meu marido, a gente se mudou e a minha filha nasceu 2 meses depois. Eu falava muito, muito, muito básico do inglês. E quando eu fui para amamentar, eu olhei para o meu marido logo assim, olha, sei lá, horas depois que a Cecília tinha nascido, e eu, como é que eu digo que o meu bico tá doendo? Tipo, eu não sei nem falar isso. E ele, não, vamos resolver. Daí, tipo, ele conseguia falar para mim, mas eu não conseguia dizer o que tava doendo, eu não conseguia dizer que tava duro, eu não conseguia dizer. Então, isso que tu fala é muito importante. E quando você tá fora do país, num momento desse, o que você quer é identificação. Você quer uhum, ser acolhida e você quer que alguém use uma palavra que te remeta à tua casa, sabe? exatamente. Então, Já teve casos de eu atender mãe que, assim, terminou o atendimento, a pessoa, posso te abraçar, porque é a primeira pessoa que eu consegui entender o que tá me dizendo. Porque, por mais que tenha alguém, às vezes, para te traduzir, para te auxiliar, né? O hospital dispõe, muitas vezes, de um tradutor, não é a mesma coisa, né? De tu estar falando com alguém da área e na tua língua materna, né? Então, grande parte das pacientes, né? Clientes, pessoas que eu atendo, são mães brasileiras, né? Por quê também? Porque o sistema de saúde australiano ele dispõe do profissional para quem tem como se fosse o SUS daqui, né? Quem tem acesso à saúde daqui dispõe desse profissional de forma gratuita. Então são poucas mães ainda que entram em contato comigo, porque eu trabalho só de forma privada, particular. São poucas que entram em contato comigo para esse atendimento de consultoria de amamentação. Eu já atendi alguns, mas seria mais no sentido como para auxiliar junto num caso de uma, por exemplo, porque todo grande maioria das pessoas sabem que para avaliar um freno lingual tem que ser um profissional da área mais, né? Por exemplo, muitas vezes uma enfermeira que é consultora não sabe avaliar. Então já teve casos daí desses profissionais entrarem em contato comigo para pedir um auxílio nesses casos daí sim. Mas a grande maioria são mães brasileiras mesmo que eu ainda atendo aqui nesse momento. Então, vocês tinham me perguntado anteriormente se eu via muita diferença do meu público do Brasil. Por enquanto ainda não, mas é uma coisa nova, né? Eu me certifiquei recentemente, então fazem poucos meses que eu estou prestando esse atendimento de consultoria aqui na Austrália, então eu não tenho ainda uma bagagem para perceber grandes diferenças comparadas ao público que eu atendia em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Uhum. até porque a cultura que tu tá atendendo é semelhante, né? Isso. Então, vem Uhum. as questões de crença, informação, contato, São enfim. tudo muito parecidas, exatamente, Viviane. E eu tenho uma dúvida, Mel, em relação como que tu enxerga a consultoria, a certificação, ou esse momento como uma forma de preparo da amamentação. Porque a gente já conversou e já discutiu isso aqui também previamente, que a gente não prepara a mama para amamentar, mas Uhum. a mãe se prepara, a mãe Com tem como se certeza. preparar para o que está vindo. Nesse teu processo de formação, tu consegue visualizar essa prevenção, esse conhecimento chegando antes para essa mãe? Como é... Atualmente, com certeza não. Tu falou agora me veio três casos que
que anteriormente eu não disponibilizava esse serviço de pré para gestação. Eu trabalhava apenas com nasceu, as mães entravam em contato comigo, né? Saiu do hospital, chegou em casa, o bicho pegou, né? Não tá dando muito certo, vamos lá. Me ligavam, pode me ajudar? Posso. Mas uma amiga minha, né, ia ter bebê aqui na Austrália e ela, me desesperada, a Gabriela entrou em contato comigo e falou assim: Melanie, eu não faço ideia nem de como, nem que por exemplo, fiquei sabendo ontem que existe sutiã para amamentação. Tipo isso, eu não sei nada, eu não sei nada, 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 nada. Eu preciso de uma luz. Ela falou para mim assim, daí eu falei para ela, olha, Gabriela, eu nunca fiz curso para gestante, eu já participei no hospital, mas aqui na Austrália eu nunca fiz isso. Aí ela falou, então, eu vou ser tua primeira cliente pré. Eu estou grávida de X semanas, eu preciso de ajuda, né? Tô quase ganhando, tava lá nessas 36 semanas. E eu fui dar orientações básicas, que nem tu falou, não é nada que tenha que fazer no seio, mas coisas, por exemplo, postura, forma de pegar o bebê, informações, né? Ter uma boa rede de apoio, pessoas que vão, coisas que vão te ajudar nesse momento, ter um local para amamentar, várias informações que seriam úteis para quando o bebê nascesse. Sim. E foi muito legal, porque quando o bebê dela nasceu, ela me chamou, tá, agora ele nasceu, vem aqui, eu tô botando em prática o que tu me ensinou, mas eu quero que tu venha aqui ver se tá tudo certo. E eu fui, e foi uma baita experiência de ver ela botando em prática informações que eu tinha dado para uma pessoa que era, digamos, muito leiga. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. E não foi o único caso, teve já duas outras mães que tinham cirurgias prévias no seio e que no hospital falaram para elas: olha, para vocês terem cirurgia, pode ser que vocês tenham alguma dificuldade na amamentação. Então, desde então, é bom vocês buscarem informações. E elas Uhum. buscaram informações comigo. E eu acompanhei agora no pós, depois que o bebê nasceu, elas. Então, foi muito interessante isso de que essa questão de fazer esse atendimento prévio, eu tô vendo uma mudança em mães que eu só fui no pós. Então tá sendo muito interessante mesmo. Eu acho que o que tu pode fazer durante a gestação é informação. Quanto mais informações de qualidade e quanto mais se informar, melhor. Para não chegar e, tipo, tá aqui, pega o seu pacote, seu filho vai lá. Mas, tipo, o que que eu faço agora? Né? Então, que pelo menos saiba que posições que existem para amamentação, qual que talvez vai ser mais fácil se eu tiver uma cesárea, qual com parto normal talvez seja melhor. O que que eu preciso ter? Não, eu preciso já ter uma mamadeira em casa, eu preciso ter uma bomba de tirar leite ou não, né? O que que é mito sobre a alimentação ou o que que é verdade, né? Que nem antigamente tinha, precisa botar sol no seio, precisa esfregar tal coisa no seio. Não, hoje em dia a gente já sabe que não se realiza mais isso. Então eu acho que munir as mães de informação é o principal, né? Então após essas experiências positivas, eu comecei a divulgar também que eu já atendo daí gestantes para auxiliar essas já no pré, porque eu vi muita diferença. São casos que em um atendimento após o nascimento, essa mãe já estava Já. tudo certo, não precisava mais de mim, porque no pré ela já estava muito bem informada do que poderia vir a acontecer e ela já estava mais calma. Porque eu acho que quando tu entende alguma coisa, tu fica menos ansiosa, né? Se tu não sabe o que esperar, a ansiedade bate e pode ser muito pior. É, é Tô muito rindo bom aqui, isso. lembrando que quando tu tava falando dessa mãe se preparar, do sutiã de amamentação, quando eu tava grávida da Cecília, uma amiga minha me mandou uma mensagem assim: você já montou a bolsa da maternidade? Eu falei, não, sei lá, tava com 35, 36 semanas, não, ainda não e tal. Ela, não esquece do pijama. Eu, que pijama? Ela, tem que ter botão. E eu, por que que tem que ter botão? O que que tu tá falando do pijama, do botão dela? Mas, amiga, tu vai amamentar, tem que ter botão pro vídeo. É verdade, tem que ter botão. E, tipo assim, são coisas que numa consultoria tu vai falando e vai se dando conta, ou não necessariamente precisa ter a certificação, mas enfim, quem tá trabalhando com essa área Uhum. são detalhes que passam, e realmente tem pessoas que se informam muito e vêm com aquela mala pronta, perfeita, né? Todos os cenários possíveis vão acontecer. E tem outras Sim. pessoas, como o meu caso, que eu sou uma pessoa mais go with the flow, as coisas vão acontecendo Leve. e eu vou fazendo à medida que as coisas estão acontecendo.
E quando ela falou do pijama, eu ri, eu tive uma crise de riso, porque eu falei, nossa, eu tô muito não preparada para isso, sabe? Tanto que foi quase uma crise de, meu E Deus, eu eu não posso imagino ter a um bebê, eu nem diferença, né? pensei. Da tua primeira bebê para a segunda. Deve ter Aham. sido É, uma baita diferença, porque na segunda tu já sabia, praticamente. Óbvio que são crianças totalmente diferentes, né? é, Mas tu já tinha não. pelo menos essa ideia, né? Da mala, o que que precisa estar dentro. Na primeira tu tava meio. Na segunda tu não leva nada, daí tu vê que tu não precisa de nada da mala e tu não leva nada. Eu lembrei do Eu já. episódio. Eu lembrei do episódio do Friends que a Rachel tá no chá de fralda dela e começa a perguntar coisas pra ela. Ela fica tipo, não, não sei, o que que é isso? Ah, o que que é isso? Pega o negócio de tirar leite e pensa que é um negócio de tomar bebida em festa. E ela, ah, como assim a gente vai tomar bebida? Aí pergunta, não, mas como que tu vai tirar o lixo? Tu tem que ter, tipo, onde largar o bebê. E ela, eu vou deixar ali em cima de onde troca, eu vou lá levar o lixo. E todo mundo, meu Deus, ela vai matar o bebê. Ai, é Mas tipo isso, a é, pessoa não tem muita noção da preparação, né? E aqui É não. por por isso que esses tá. cursos de gestante são muito É, legais também. Claro que muito. uma palavra-chave que tu disse na tua fala é informação de qualidade, não é tipo consumir Isso. tudo que tá no Instagram sem critério de quem é a pessoa só porque é bonita as fotos e tem 1.000 seguidores, tem milhões de seguidores. Tipo, não, vê quem é essa pessoa de verdade ou contrata alguém para vir fazer essa formação, né? A minha amiga que tá tendo bebê, acabou de ter no fim de semana, a Kitty e a Cristina. E ela teve uma doula que acompanhou eles, que foi lá e passou uma tarde inteira. E eu até perguntei, né? Tu quer ajuda com alguma coisa? Tu quer informação de alguma coisa? Tem uma amiga que é consultora de amamentação, se tiver problema depois. E aí ela, não, a doula veio aqui, passou a tarde inteira, contou, tipo, organizou um monte de coisa. E eu, tá bom, então tá tranquilo. E Muitas quando doulas aqui têm a formação, né? Isso é bem interessante, porque é uma coisa que está bem difundida aqui, né? E uma Então, coisa que tu estava falando me lembrou também de um caso de um bebê que tinha tipo 10, 15 dias e estavam com suspeita da linguinha e disfagia, lá quando eu tava no NASCE, né, em Porto Alegre. E uma coisa que tu falou é não sabe nem como segurar. Realmente, eu fiquei com eles mais do que uma hora e muito do que eu fiz foi até ensinar como segurar, dando apoio pra cabecinha, porque eles não Uhum. sabiam como pegar o bebê. Ninguém tinha. Eu falei, mas ninguém mostrou pra vocês como. Aí eles, não, eu não sei como pegar meu filho. O pai tava meio indignado, assim, porque ele queria ajudar a participar, ele não sabia como. E aí ele, não, não sei como segurar. E eu, tá, tipo, eu pensei, nossa, eu sou fono e eu tô ajudando eles a ensinar como segurar o bebê, como segurar apoiando a cabecinha. Porque ninguém falou, tipo, estica o dedo pra cabeça não ficar caindo, né? Uhum. Mas essa parte também é muito importante que tu tá falando de informações de Uhum. qualidade, essa preparação, baixa diminuição de ansiedade. E esse episódio tá em agosto, por causa do agosto dourado, da amamentação, até pensando nessa prevenção e promoção dessas coisas anteriores, né? A minha mãe é uma que diz, mas por que que estão falando em amamentação ainda? Quando eu tava grávida de tinha 87, eu já falavam, amamentação é bom, vai lá e amamenta. Porque pra ela não teve problema comigo. Quando ela teve a minha irmã, ela teve. A minha irmã não, ela não tinha leite e naquela época podia deixar outra pessoa amamentar. Eu acho que teve alguma coisa assim que alguém ajudou, alguém que também estava uhum, grávida, sei lá. tem Mas muita assim, a coisa minha que mãe passar fica, os por anos que vai que ainda estão mudando, né? falando? E isso aqui eu vejo que as pessoas não têm rede de apoio, né? Não tem tanta família, às Não. vezes estão em outro país sozinho, assim como a Biana nos Estados Unidos. Então, eu acredito que ter outras pessoas com quem conversar, que seja doula, que seja consultora de amamentação, que seja outro profissional ali para te acolher, isso é super importante. E aqui na Austrália, isso ainda eu acho mais primordial por conta de que não existe que nem no Brasil de ter o pediatra, o obstetra, o sistema de saúde aqui é bem diferente. Hum. Então, isso é um diferencial aqui, que é que as pessoas querem ter alguém como principal, que nem a tua amiga tendo a doula, porque aquele profissional ali é o que está Vai acompanhando dar um ela já há um apoio? É. tempo e está dando apoio e está dando todas as orientações que precisa, né? Uhum. Então, isso é bem diferente, isso é uma realidade que eu noto aqui. O hospital aqui tem curso para gestante? Tem várias mães que já vêm e me falam como é que são as informações. Muitas vezes é inglês, algumas mães não conseguem acompanhar, então elas acabam preferindo conversar Fazer por- comigo ou com outra profissional brasileira a respeito, né, do que foi dito lá, né, porque elas não conseguiram
entender, digamos, né? Mel, e conta que a gente achava até pouco tempo que não tinha banco de leite, porque a gente não viu no hospital, conversou com pessoas do Uhum. hospital e não, ninguém falava, ninguém tem o sexto andar, é o HMPV Porto Alegre, sexto andar é o banco de leite. Em Aí Santo Antônio, o ninguém último. tem o andar inteiro dedicado a entrar e fazer a extração e ter um banco de leite para Nel também, para fazer colostroterapia, para fazer Uhum. para as crianças que as mães não têm, mas já podem iniciar a dieta, conseguir fazer com leite, né? Tipo, Uhum. a gente achava que não tinha. Até há pouco tempo a gente Sim. tava, tipo, não, na Austrália não tem banco de leite. Tu descobriu esse faz pouco tempo que tem, né? Nos hospitais, né, aqui já tem uma cultura um pouco diferente do Brasil a respeito da coleta de colostro pré-natal, né? Muitas mães já são orientadas nas últimas consultas de pré-natal, 30 e algumas semanas, principalmente mães que têm alguma demanda, né, tem alguma patologia, por exemplo, mães diabéticas, hipertensas, que talvez vão para uma cesárea ou que talvez vão ter que ter um parto induzido antes das 38 semanas. Então, as midwives, que são como se fossem as enfermeiras, né, as parteiras, digamos, elas já orientam, elas ensinam como fazer a extração manual, fornecem as seringas, tudo para fazer essa coleta, para levar para o hospital. Por quê? Porque elas já sabem que a lactogênese 2, a descida do leite, pode atrasar um pouco devido a essas condições maternas, ou por alguma cesárea, ou alguma outra intervenção necessária, né? Uhum. Então já orientam bastante aqui uma coleta a domicílio, né? Tu coleta em casa, tu leva congelado os teus colostros quando for o parto. Nos hospitais, quando a mãe precisa ofertar o leite para o bebê, não tem o banco de leite local onde ela vai lá fazer a coleta. Ela faz a coleta beira-leito, né? Tem as bombas beira-leito nas UTIs neonatais ou nos quartos mesmo. Tem algumas salas, eles não chamam de banco de leite, mas um local para retirada, mas não existe o local para armazenamento ou pasteurização. O leite que é retirado, ele vai ter que ser usado naquele momento, né? Na próxima mamada do bebê, por causa do tempo, né, da validade dele. Não é que nem no Brasil, que ele tem um espaço que vai para pasteurização, que a pessoa que, por exemplo, que doa, ela pode dar para outro bebê. Aqui não, tu vai doar só vai dar para o teu bebê, né? A mãe para o seu próprio, não é para outros. Em compensação, recentemente, como a Ana falou, eu descobri que existe sim banco de leite como no Brasil, mas não são dentro de hospitais, são junto com o banco de sangue da Austrália, então são poucos lugares que tem, mas é onde é feita a doação de sangue, também é feita a doação de leite. Daí, nesse caso, sim, daí é igual ao Brasil, é feita a pasteurização, e para bebês em UTI neonatal, por exemplo, que não tem a mãe, ou que a mãe não consegue fazer ordenha, daí sim esse leite vai para essas mães. Eles Mas eu descobri acessam daí desse lugar, se isso, eles precisar. acessam por essa rede, né? Que seria do banco de sangue, que também daí tem um banco de leite. O sistema é bem diferente do Brasil, por isso que a gente descobriu recentemente que existia, porque a gente sabia que no hospital era só da mãe para o próprio filho. Não teria como uma pessoa que tem excesso de leite, ou uma, né, ou uma que quer doar, a gente achava que não tinha essa opção. Mas tem sim, ela existe, ela é pouco divulgada, né, na verdade. Então, por isso que a gente descobriu faz pouco, por mais que a gente esteja há 2 anos aqui, né? Sim. Exatamente. Uhum. Muitas informações, né? Muitas É, coisas para eu mim também acredito que novas tudo é bem e diferente, né? Aí nos Estados Unidos também tem muita coisa que deve ser bem diferente do Brasil, né? Tu, até pela questão, tu teve filhos aí, então tu deve ter visto muitas coisas que as tuas amigas no Brasil te diziam de uma forma, né, Bibiana? E aí é feita de outra forma, né? eu acho que isso que tu falou da rede de apoio, dessa estrutura de dinâmica familiar, eu acho que é o que assim, é o que pega, sabe? Porque eu lembro de amigas que engravidaram logo depois que as meninas, a Cecília, ou enfim, a Melina nasceu, e eu tava conversando com elas e todas me perguntavam qual é a tua dica, o que é que tu... E sempre a minha resposta foi: tenha uma excelente cadeira de amamentação, um puff para esticar teu pé e um monte de almofada, porque tu vai dormir naquela cadeira, mesmo que a gente saiba que a orientação é não dormir, é perigoso pro bebê, tu vai dormir e tu vai ficar na madrugada, e tu vai segurar esse bebê. E aí, quando eu tava falando isso com algumas amigas do Brasil, elas, mas a minha mãe vai ficar aqui vários dias. Ah, mas não sei quem vai ficar aqui. Ah, mas não sei quem vai ficar lá. Ah, mas eu tô planejando fazer isso com a babá, ou eu tô planejando fazer. Ah, tá. Então essa orientação ela é imprescindível para mim, né? Então até o puff. Ah, porque tem que ter, eu dizia, tem que ter um puff para te botar uma caixa, qualquer coisa para te botar teu pé e esticar teu pé, porque se tu fica com o pé Tem para que estar baixo, vai confortável, doer, né? né? Então vai doer, vai ficar essa questão de ficar 90 não vai rolar, porque o bebê vai, enfim, vai ficar pesado, e tal. Então eu acho que essa questão
da dinâmica familiar para quem está fora. É uma coisa que, para quem está pensando em trabalhar com pessoas que estão fora, eu acho que vale a pena conversar e, enfim, refletir sobre essa diferença, sobre como que é a dinâmica de atendimento ou até a dinâmica de funcionamento da família no Brasil e como ela vai ser Essa é uma nesse outro das país, nesse primeiras outro lugar. perguntas, muitas vezes, que eu venho, porque eu vejo mães, às vezes, né, me perguntando, bebês que são mais sonolentos, eu preciso acordar ele de madrugada, eu preciso de quantas e quantas horas, várias perguntas elas vêm me fazer, ou, ele tá acordando, ele tá ficando só pendurado no meu seio, é normal. Inúmeras perguntas diferentes. A minha primeira pergunta, na maioria das vezes, é como é que é a tua rede de apoio? É só tu e teu marido? Ele trabalha de casa? Ele vai ficar Faz contigo muito. durante o dia? Como é que é? Sabe? É uma das primeiras perguntas. E eu noto, isso é uma diferença do Brasil. Porque não era uma coisa que eu perguntava lá, porque a grande maioria tinha rede de apoio, que seja amigos, que seja avó, paterna, materna, e aqui não, né? Aqui às vezes é só o casal, ou tem um amigo que vai ajudar ali, uma dinda, né? Então eu vejo, isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas agora conversando com vocês, eu acho que é uma Melaine, coisa diferente. aproveita teu bebê logo antes de eu ir embora. Aí eu posso ser tua rede de apoio, eu posso te ajudar. Tá Tem anotado, Fê? impressão. Tá Olha anotado, aqui, Bota, ó. bota na lista desse ano isso tá acontecer. anotado, tá anotado, Tá público isso aí, hein, Melanie? tá anotado. Virou público. Mas Mas isso é um diferencial. Acredito, é bem importante. É bem importante, que nem tu falou, né? Não, tem alguém aqui. Tu tava cansada lá na poltrona sozinha e tinha que lidar com isso. é, Então, toca a almofada e bora lá, né? Uhum, exatamente. Exatamente. Ah, que legal. Hoje foi muito rico, muito legal, muitas trocas, muitas informações e a gente quer te agradecer muito a tua Imagina. disponibilidade de compartilhar. Se tu quiser compartilhar, o teu Instagram, vai estar na Uhum. descrição aqui também, né? Quem estiver ouvindo, né, quiser trocar uma ideia, enfim, Pode uma entrar em mamãe que esteja na contato, qualquer Austrália. dúvida a respeito da prova, a respeito, né, de como eu estudei, porque não é uma prova fácil, né, demanda tempo de estudo, porque por mais que tu faça essa formação, tem muitas, muitas coisas que tem que sentar a bunda e estudar, como diz, né? Que não é, são coisas que às vezes tu não trabalha diariamente com aquilo, né? Então tu tem que revisar, ler bastante. Então eu estou bem disponível para quem quiser conversar a respeito. Só me chamar no Instagram mesmo. a gente deixa o arroba na descrição. Com certeza. E aí, o nosso é o arroba Anima Alimentar. Quem quiser também trocar uma ideia ou perguntar mais sobre a Mel, se não achou ali alguma coisa, a gente bota vocês em contato, ou sobre a Austrália, né? E muito obrigada, Mel, por aceitar fazer essa conversa. Acho que foi muito importante e rica para todo momento, mas principalmente que a gente estava pensando em trazer em agosto para reforçar campanhas e promoções de coisa de alimentação, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o Também. convite.